Olá, então vamos para a aula número 8 de controladores lógicos programáveis. Tá? Novamente, então, o diagrama elétrico do CLP que a gente vem utilizando, né? O diagrama de ligações. Então, a gente utiliza 4 entradas digitais, 4 saídas digitais e a alimentação do CLP, da família Click 02, do fabricante VEC. Então, toda vez que a gente for utilizar um CLP, a gente tem que ter ideia, né, do que nós vamos acionar, qual tipo de carga que a gente vai, ou o processo que nós estaremos controlando com esse dispositivo. Então é sempre importante ver, identificar antes da compra, normalmente, né, quais as características que o CLP possui. Né? Por exemplo, esse que a gente está utilizando aqui, a alimentação dele é em tensão alternada, de 100 a 240 volts CA, certo? Esse quadro aí eu retirei do manual do fabricante, né? E aí ele vai mostrando, por exemplo, aqui nós temos dois modelos, o 10HR e o 20HR. Então, vamos fazer um pequeno comparativo. Então, quantidade de entradas digitais, né? O 10HR tem 6, o 20 tem 12 entradas. Né? Qual é a corrente que ele entende? Qual é a corrente do sinal de entrada? Por exemplo, né, a 110 volts é 0,66 mA, a 220, 1,3. Já o de 12 entradas, né, o Click 0220HR, já é um pouquinho diferente. Mas tudo bem, vamos ver o que seria interessante. O que ele reconhece, por exemplo, como uma entrada ligada. Né? Vamos ver aqui o 10HR. Então, qualquer tensão acima de 79 volts CA, né, e uma corrente acima de 0,41 mA, ele já entende como um estado lógico 1, ou como se aquela entrada estivesse ligada. Né? E qualquer tensão abaixo de 40 volts CA, né, e uma corrente de 0,28 mA, ele identifica, reconhece com certeza que é um sinal desligado, né, um estado lógico 0. Né? E entre 79 e 40 é um estado indefinido. Tá? Pode ser tanto um quanto o outro. Então, para operar como deve operar, então as tensões de entrada, para reconhecer, você tem que seguir aqueles valores. Né? Então, não importa o fabricante, todos eles vão ter esse tipo de limitação. Né? Aqui ele dá mais algumas características, por exemplo, comprimento de fiação. Né? Então, é interessante não ter cabos muito longos, né? Isso para evitar ruídos, enfim, quedas de tensão. Então, uma fiação aí de ligação menor que 100 metros. Aqui é interessante você saber o tempo de resposta. Por exemplo, se você tem um processo que exige rapidez e, enfim, é interessante saber quanto tempo ele leva para trocar de estado desligado para ligado, por exemplo. Aqui a 220 volts, por exemplo, modelo 10HR, ele leva de 90 a 85 milissegundos aí de tempo de resposta. De ligado para desligado, né? 90 a 85 milissegundos, ali é barra porque é em 50 Hz e 60 Hz, certo? E de off para on, ali a gente já vê ali de 50 a 45 para 110, né? E 22 e 18 em 220. A gente verifica nesse modelo específico, né, que para tensões diferentes ali de 220, né, a gente verifica uma grande diferença, principalmente ali no tempo de resposta off para on, comparando de on para off. Mas são características aí, né, que você vai ver em qualquer modelo de CLP e equipamento. Outra característica interessante, né, que você deve levar em consideração é a saída do seu CLP. Né? Normalmente vai ser ou a relé ou a transistor. Basicamente relé, diferença, né, básica deles é que ele suporta uma maior corrente de saída, porém, como que é um dispositivo eletromecânico, ele tem um tempo de resposta bem menor do que o transistor. O transistor é mais rápido, porém a potência, a corrente que ele pode suprir na saída não é tão elevada quanto a do relé. Então aqui mais um quadro retirado do manual, das saídas digitais. O que a gente pode ver de interessante aqui? Então, por exemplo, carga máxima aqui, se eu tiver uma carga resistiva, né, acoplado na saída, eu posso alimentar até 8 amperes, utilizando na saída relé, por ponto, né, por saída, no máximo 8 amperes.
Já no transistor aí seria 300 mA, né, ou 0,3 ampere por ponto, né? Então a gente vê aí que tem uma diferença de potência bem grande, né? O que mais que é interessante ver? Então um é potência e o outro é tempo de resposta, né? A gente verifica ali que o tempo de resposta tanto para on para off, né, de on para off ou de off para on, comparando o transistor com o relé, a diferença aí é bem grande, né, no tempo de resposta. Isso aqui, esse quadro também foi tirado do manual do fabricante, né? Ele dá alguns exemplos de como fazer a ligação na saída. Por exemplo, uma carga de iluminação. Ele indica que, apesar de ser uma carga praticamente resistível, ao ligar, ela vai ter uma corrente de pico aí devido ao aquecimento, né? Supondo que seja uma lâmpada de incandescente, por exemplo, né? Então ele sugere ali a colocação de um resistor para limitar o pico né, na hora iniciais, né, no tempo inicial do ligamento da lâmpada, né? Ou colocar tanto em paralelo com a carga ali como fosse um resistor de distribuição, né? Então no quadro à esquerda ali a lâmpada teoricamente vai ter sempre uma corrente circulando, né? E quando ligar o relé, o transistor, aí a corrente vai circular por ele, aumentando a intensidade da lâmpada, né? Já da direita ali, a resistência está em série com a saída do CLP, então sempre ele vai limitar a corrente. Então, dependendo do valor dessa resistência aí, a claridade pode ficar reduzida aí, se essa resistência for muito alta, tá? Tem os prós e os contras, mas são sugestões aí do fabricante. Então, ali o quadro anterior for de carga resistiva. Agora, se você puser uma carga indutiva, por exemplo, um motor, um transformador, alguma coisa, né, sempre pode ter, né, uma corrente circulante quando desligar ou ligar, né, esta carga. Então, sempre haverá uma tensão de pico, quando ela for desligado para ligado ou ligado para desligado, né, principalmente quando houver, né, o relé. Isso aí pode criar arcos voltaicos ali internamente. Então, ele sugere também colocar, né, uma associação ali de capacitor, resistência e capacitor em paralelo com a carga, para evitar, né, essa corrente nos momentos de quando se liga e desliga a carga, né? Então, à esquerda é capacitor e resistor, e à direita é um diodo de roda livre, né, que vai fazer descarregar aquela energia armazenada no campo eletromagnético da carga indutiva, tá? Também ele fala ali que é interessante não utilizar somente capacitância, tá? Um outro item legal de verificar é a expectativa de vida do componente, né? Então, aqui a gente tem o quadro do CLP com saída a relé, né? Então, a gente vê ali no eixo, né, Y, o eixo vertical ali, o número de manobras que o relé consegue fazer, né? Milhares de manobras. E no eixo X ali, a abscissa, né, qual é a corrente que está absorvendo pela carga. Então, a gente verifica aí, quanto maior a corrente absorvida, né, que a carga está puxando, vamos dizer assim, menor é a minha expectativa de vida do relé. Então, a gente viu no quadro, né, 2 slides anteriores ali, que a capacidade ali para uma carga resistiva é de 8 amperes. Então, se eu utilizar 8 amperes no máximo, ali eu vou ter 10.000 manobras do relé, é a expectativa mínima aí de vida desse componente. Obviamente, então, quanto menor for a potência da saída lá, maior vai ser a minha vida útil do meu CLP. Beleza. Então, a gente viu aí as saídas de CLP com transistor e com relé, né? Podemos fazer ligar diretamente o CLP com algumas cargas, né? A gente viu lâmpadas ali, enfim, mas normalmente um CLP, né, muitas vezes vai controlar cargas de maior potência, como por exemplo um motor de indução. E nesses casos aí, normalmente a gente não conecta o CLP diretamente na carga, justamente por causa da limitação de potência de saída, tá? Então, normalmente a gente faz uma interface de potência, né? Então, aqui nesse slide a gente vê, obviamente essa aula aqui não é para ir a fundo em componentes de interface eletromecânico, por exemplo, mas só para ter uma ideia. Então, aí a gente tem uma foto de um contator. O que seria um contator?
Basicamente é uma chave eletromecânica, né? Então, internamente ela tem uma bobina, né? Que quando circulada uma corrente por essa bobina, ela cria um campo magnético, né? Que atrai os contatos, os terminais internos do contator e fecha. Então, é uma chave acionada eletromagneticamente, como se fosse um eletroímã, né? Ao circular a corrente, ele atrai esses contatos e fecha. Cessa a corrente, ele retorna ao seu estado inicial. Né? Então, aí a gente tem um corte, né, transversal aí de um relé. Né? Não está muito boa a foto, mas internamente a gente pode ver, principalmente ali, por exemplo, o 5 é a bobina interna, né, quando circula a corrente da bobina ali, então ele puxa aquele entreferro, né, fazendo os contatos fecharem. Então a gente tem molas de recuo, né, que quando cessar a corrente, né, ele retorna ao estado aberto, né, então abrindo os contatos. Tá? Então hoje a gente vai ligar um pequeno motor, né, de baixa potência, utilizando os contatores. Né? E a gente vai usar um motor trifásico, de indução trifásica. Também não é a ideia dessa aula aí, ir a fundo com motores trifásicos, mas só para ter uma ideia novamente desse componente. Então, um motor de indução trifásico aí é composto, né, uma parte fixa, né, o estator, uma parte móvel que rotaciona, o rotor, né, os enrolamentos dos estatores, onde que vão circular a corrente e criar o campo girante. Né. No rotor ali eu tenho outras bobinas, né, esse no caso em gaiola de esquilo, sistema de circulação de ar ali para refrigeração, a ventoinha, a placa de identificação, o olhar quando a gente vai erguer o motor, a caixa de ligação para fazer os contatos elétricos, enfim, o eixo. Então é essa carga aí que a gente vai ligar na aula de hoje. Existem diversas formas de partir um motor, né? Entre elas aí a partida direta com reversão, estrela triângulo, partida com chave compensadora, partida suave, com partida eletrônica, com soft start ou inversor de frequência. Enfim, cada um tem seus prós e contras. Tá? Mas, novamente, não é a ideia de hoje ver esses tipos, ir a fundo nessas explicações. Tá? O motorzinho que a gente vai ligar aí, então, é a plaquetinha de identificação dele. A nossa bancada aqui é de 220 trifásico. Então, a gente vai fazer aquela ligação ali em triângulo, né? 61, 42, 53 nos terminais. E ligar as fases RST. Tá? Então, esse é o motorzinho de bancada. Ali está mais ou menos como que a gente fará a ligação. Né? Então, ligando 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5 e puxando dali as 3 fases do motor. Tá? Então, o primeiro exercício. Então, vamos nessa situação aí hipotética. O ventilador de uma granja é acionado através de um CLP. Ao acionar a chave I1, o ventilador liga. E ao acionar a chave I2, o motor desliga. Então, vamos criar um programa em Ladder para que execute essa tarefa. E vamos ligar ao CLP um contator. Né? Então, o CLP, enfim, vai fazer o liga e desliga desse contator. Né? Então, ele vai ligar e desligar a bobina. Né? E quem vai fazer a interface de potência, então, são os contatos do contator que vai estar ligado naquele motor trifásico que nós vimos anteriormente. Tá? E vamos colocar também uma interface homem-máquina que diga que o motor está ligado, o ventilador está ligado ou desligado. Tá certo? Então, só para... Aqui está o diagrama elétrico da parte de controle à esquerda, né, onde eu estaria ligando a bobina do contator, e à direita aí a fiação trifásica do motor de indução. Então, o nosso programinha em Ladder, bem simples, vamos utilizar a função aí set reset. Então, I1 seta a saída Q01. Né? Uma vez ligado o Q01, lá ela liga a interface H01, a interface homem-máquina H01, que vai aparecer a mensagem ligado na tela. O I2 vai utilizar a função reset, então ela vai resetar o Q01, e quando o Q01 estiver barrado ali, vai aparecer na tela. Então, nesse momento, nosso CLP está ligado ao contator, e uma lâmpada em paralelo, só para dizer que o contator está conectado. Ainda não fizemos a conexão de potência. Então, vamos testar o nosso circuito. Chave 1 liga, chave 2 desliga, selo e quebra selo. Então, nosso
sistema de controle está ok e nosso acionamento de potência está ok. Então agora a gente vai ligar os terminais do motor. Então agora é feita a ligação com o motor trifásico. Então chave 1 liga, chave 2 desliga, novamente liga, desliga. Então no exercício anterior a gente fez uma partida direta, ou seja, liga e desliga apenas utilizando o CLP e um contador. E nesse exercício aqui a gente vai utilizar, né, uma partida direta também com com reversão de sentido. Ou seja, o motor trifásico é interessante que a gente pode mudar o sentido de rotação do motor apenas trocando uma das fases, por exemplo. Então, se inicialmente nós ligamos os terminais do motor R e ST, né, se nós fizermos, por exemplo, SRT, o motor vai girar no sentido oposto, né, ao anterior. Então, essa é a ideia que a gente vai fazer agora nesse exercício. Então, vamos supor que um sistema de circulação de ar, né, necessita a reversão do sentido do giro da hélice, dependendo da necessidade, né? Se eu quiser exaustão ou ventilação. Para esse trabalho, uma chave inversora foi instalada. O proprietário da empresa quis modernizar esse sistema utilizando um controlador lógico programável. Então a gente foi contratado para fazer a programação em Ladder para que coloque em prática esse sistema. E também que coloque uma IHM, sinalizando se o sistema está ventilando, exaurindo ou, né, se estiver desligado. Também é importante ressaltar, quando a gente vai reverter, utilizar esse método, né, partida direta com reversão, é interessante a gente colocar um pequeno intervalo de tempo, né, entre o sentido horário e o sentido anti-horário, porque como assim, é um circuito indutivo, ele pode estar um pouco armazenando e tem um certo também um tempo, um delay, um atraso, né, de ligar e desligar os contadores. Então, nesse intervalo, pode ser que, né, dependendo da situação, pode haver curto-circuito entre fases. Então, como que a gente vai desenvolver essa programação? A gente vai fazer ligar, para trocar o sentido do motor, a gente vai ter que primeiro desligar a contadora atual e assim ligar, né, o próximo contador para evitar curto-circuito entre fases, né? Então, aí o diagrama, né, elétrico de controle e de potência com chave reversora. Então a gente vê na esquerda o controle, temos então o controle das duas bobinas, então existe um intertravamento, né, que evite que as duas bobinas liguem ao mesmo tempo, evitando o curto-circuito entre fases. À direita então a gente vê o motor trifásico, né, então a gente tem as três fases, L1, L2 e L3, né, que quando está ligado K1, eu tenho uma certa sequência, e quando eu ligar K2, né, o outro contador, eu tenho uma outra sequência com apenas uma fase, né, trocada. Então, vai fazer com que o meu motor inverta o sentido de rotação. Aí está o nosso programinha em Ladder, né? Então, o I3 ali, a entrada I3 faz com que o nosso motor desligue, né? O I01 vai fazer, né, supondo que o motor gire numa rotação, num sentido que será ventilação, o I02 vai fazer, né, que o motor gire numa rotação oposta. Tá? Então, esses M01 e M02 são posição de memória, não marcadores auxiliares, né, que criam um circuito celular. Ali, por exemplo, vamos ver o M01. Então, quando eu clicar em I01, tá, se o M02 estiver desligado, vai fechar o contato de M01, que fecha o selo, né, e vai ligar o meu motor. Meu contador que estiver conectado à saída Q01. Tá? Se eu tentar ligar o M02, o I2, né, o outro contador, enquanto o I1 a saída Q1 estiver acionada, eu não vou conseguir, justamente porque eu tenho aquele M01 barrado ali no circuito, né, e vice-versa. Então, isso aí vai impedir que, né, o curto-circuito entre fases ocorra, justamente porque eu não consigo ligar os dois contadores ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos ver na prática aí como que fica esse circuitinho aí com chave reversora, tá certo? Então, agora para o exercício com partida direta com reversão do sentido do motor, utilizando um motor de indução trifásico, a gente montou então o nosso sistema. O CLP, sistema de controle de potência com acionamento com contador, né, e o motor trifásico. Então nós conectamos dois contadores em paralelos, né? A única diferença é que uma sequência da fase foi
trocada, né? Por exemplo, uma é RST, a outra seria RTS, por exemplo, né? Isso fará com que o sentido de rotação do motor de indução trifásico inverta, né, o sentido quando for acionado. Então, Q1 eu tenho um contador, na saída Q1 eu tenho um contador e no Q2 eu tenho um outro contador. Então, fazendo ele ligar, então, supondo que Q1 está ligado, nenhum sentido. Se eu acionar I2 para tentar ligar outra contatora, eu não vou conseguir ligar. Isso vai evitar, né, que eu acione as duas contatoras ao mesmo tempo, né, evitando o curto-circuito entre fases. Então, primeiramente, eu tenho que desligar o meu contator 1, né, para eu poder ligar o contator 2, invertendo o sentido do motor, né. Posso tentar apertar os dois botões, não consigo, somente um por vez. Então a gente pode verificar o sentido do motor, né? Sentido anti-horário e sentido horário. Então, a nossa interface homem-máquina do próprio CLP, com o programa já carregado, né? Então colocamos 3 interfaces. Quando nenhuma das chaves de acionamento estiver ligado, no display vai estar aparecendo desligado. Ao momento que eu apertar I1, ele, né, supondo que nosso motor esteja ligando no sentido de ventilação, vai aparecer na EHM ventilação. Para trocar o sentido, eu tenho que desligar e ligar no outro sentido, né? E aí vai aparecer exaustão, tá certo?